Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Vendo agora, né, a vinheta toda terça e toda quinta, essa é a nossa última terça-feira de estudo bíblico. E até aqui o Senhor, né, nos guiou, nos orientou, nos habilitou para receber essa mensagem, né, habilitou, né, o pastor Nilson para estar falando conosco. Hoje um assunto assim lindo. Qual assunto que não foi lindo, né? Mas falar sobre o Espírito Santo é magnífico, é um assunto que eu gosto muito e nós necessitamos muito, né. Então sejam bem-vindos, né, mais uma vez aqui conosco, obrigado pela presença, que Deus, né, nos abençoe, que Deus, faça com que a gente, consiga colocar no nosso dia a dia tudo que nós, estamos aprendendo aqui. Neste momento vamos ouvir o nosso hino Restaura. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com muita alegria no coração para dar sequência ao nosso curso bíblico com um tema especial da Palavra de Deus. O tema de hoje é um tema que mexe muito com o meu coração, porque nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está em casa, você que está num pequeno grupo ou numa classe bíblica, ou até mesmo na igreja, ou talvez você esteja sozinho realmente. Mas esperamos que você tenha do seu lado um instrutor bíblico ou uma instrutora bíblica que forma comigo uma dupla missionária, onde a gente gostaria de juntos crescermos em Cristo e aprofundarmos um pouquinho mais o nosso conhecimento e o nosso preparo para a volta de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pedimos a Tua bênção agora para o estudo da Tua Palavra, pedimos que o Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós e que hoje haja o milagre da conversão e da salvação. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quando nós falamos em Espírito Santo, quando nós falamos na vida cristã e tudo, a gente lembra de várias histórias. Eu mesmo lembro de várias histórias comigo. Mas eu quero contar para você hoje a história de um jovem advogado chamado Charles. O Charles, ele não esperava encontrar uma pessoa quando de repente encontrou uma pessoa e essa pessoa começou a estudar a Bíblia com ele. Ou seja, foi um encontro não esperado, um encontro produzido, provocado, dirigido pelo Espírito Santo. E Charles começou a fazer um curso bíblico. E cada tema que ele fazia mexia muito com ele.
E ele ficava impressionado com as descobertas, com o entendimento. Ele pensava assim, como que eu não enxergava isso antes? Como que eu não entendia isso aqui antes? Então você entende, você que está participando do curso bíblico, você sabe que isso acontece também com a gente. E Charles, o advogado, ele foi então crescendo, estudando, pesquisando, ele anotava, ele marcava os textos bíblicos, ele tinha fome e sede da palavra de Deus. E ele decidiu fazer uma coisa muito interessante. Além do curso bíblico que ele fazia com seu amigo, ele também decidiu estudar a Bíblia em casa, sozinho. Ou seja, em horários alternativos, em outros dias da semana. Ele fazia o curso bíblico com um amigo uma vez por semana. Mas nos outros dias ele começou a estudar sozinho a Bíblia. E aquilo foi dando a ele uma paz, uma harmonia, um crescimento, uma fé, uma alegria tão grande. Ele sentia Deus falando com ele, ele sentia o Espírito Santo falando com ele. E até que um dia, numa tarde, ele reservou toda a tarde para estudar mais a Bíblia, para conhecer melhor a Deus, e aquele ambiente foi se tornando tão celestial, tão divino. Ele sentiu como que o Espírito Santo viesse sobre ele e penetrasse aquelas paredes da sua casa e entrasse no seu quarto. E aquela presença divina entrou no seu coração, entrou na sua mente, e de repente Charles estava emocionado, chorando, sozinho, estudando a Bíblia e emocionado e chorando. Era a presença do Espírito Santo na vida dele. Eu espero que hoje você também se emocione com a presença do Espírito Santo. Porque enquanto eu estou falando com você, enquanto estamos reunidos aqui, o Espírito Santo já está conosco. Ele está nesse quarto, nessa sala, nessa cozinha, nessa varanda, nessa igreja, nesse pequeno grupo, nessa classe bíblica. Ele está com a senhora, com o Senhor. Sinta a presença de Deus. Quando você pega a Bíblia Sagrada, quando você começa a estudar esse livro, o Espírito Santo vem e enche o seu coração de emoção, de alegria, de felicidade. Que assim seja. Que assim seja, é o nosso desejo, né? Realmente o nosso coração se encha. Bem, seja bem-vindo, Pastor Nilson, nosso penúltimo encontro dentro do estudo bíblico, né? Que Deus te abençoe imensamente, que, né, nós possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para as palavras que nós vamos ouvir neste momento. É com você, pastor. Amém. Boa tarde, aliás, boa noite. É bom estarmos juntos aqui mais uma vez. Nossa última semana, 19 temas, né, depois, e realmente é um momento assim, muito especial. Me sinto muito grato a Deus pelo privilégio de ter participado com vocês dessa imersão na Bíblia, né? São temas que a maioria de vocês já conhecem de alguma forma, mas é muito bom a gente separar um tempinho para meditar na palavra de Deus, para estudar de maneira temática a Bíblia. Essa é a maneira correta de estudar a Bíblia, por meio de temas, de assuntos específicos, e é isso que a gente está reforçando aqui nesse grupo da Missão Caleb, né? E você, certamente, após essa sequência, essa série de estudos, está com certeza muito mais preparado para poder repassar essas informações com mais segurança, né, para outras pessoas que também precisarem. Lembrando que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela nunca volta vazia, ela é simples, ela deve ser passada de maneira simples para que as pessoas possam entender. Então, Deus vai te usar de maneira muito especial para ser um condutor, né, dessa fonte de vida, né, que é a palavra do Senhor, tá bom? Então, obrigado, Miriam, aí pelo convite, pela organização. Obrigado, Flávia, também, né? Já estamos aí na nossa última terça-feira. Quinta-feira vai ser o último tema. E realmente um privilégio. Agradeçam ao pastor também, né, pela oportunidade da gente estar juntos aqui, compartilhando um pouquinho do ministério com ele aí também, tá bom? Bom, o tema de hoje, como disse o pastor Luiz, é um tema muito especial, é maravilhoso. Eu gosto demais de falar desse assunto. Todas as decisões boas, tudo de bom que passa na nossa mente, no nosso coração, é influência do Espírito Santo na vida da gente. Nós não temos em nós nada de bom, mas o Espírito Santo nos move a fazer o bem, a querermos o melhor para as pessoas. E a gente vai poder estudar esse tema maravilhoso hoje com vocês, tá bom? Jesus e o Espírito Santo. O que me chama a atenção é que Jesus foi ao céu, mas ele disse assim: vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar um consolador para vocês.
Ou seja, já é uma promessa maravilhosa, porque os discípulos estavam tristes, eles tinham chorado, eles estavam se despedindo de Jesus. Vocês lembram que eu até li esse texto aí com vocês, Atos capítulo 1, versículo 8, né? Fala exatamente ali quando Jesus disse as últimas palavras antes de subir ao céu. Ele diz: vocês vão receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Então, Jesus escolheu o assunto mais importante para falar com os discípulos antes de subir ao céu, e o tema mais importante era o Espírito Santo. Vocês não ficarão órfãos, vocês não estarão sozinhos. Então, às vezes, se você se sente só, sabe, o Espírito Santo está contigo, ele está do teu lado, ele vai te levar para mais pertinho de Jesus. Um abraço especial aí para a equipe de mídia, né, que proporcionou esses momentos, a Sandra também sempre participando com a gente, com perguntas bem profundas, não é? Irmã Carolina, Maria Pinhal, Irmã Flor Bela, Irmã Sara, né? Já somos aqui uma família, né? Aline Dias, Virgínia, Irmã Maria Ventreiro, Ricardo também, Elinda, né? Essa equipe fantástica aqui, Maria Deodete, Dani, Mariana Souza, Késia. Deus abençoe todos vocês, de maneira muito especial aí, para que possam viver a fé até que o Senhor venha nas nuvens do céu. Bom, o texto principal aqui, aliás, o texto base, né, é João capítulo 14. Eu quero ler para vocês só alguns versos desse, e depois a gente vai dividir os outros versos para que vocês possam ler também. Tá? João capítulo 14 é um texto muito especial. Eu gosto demais desse texto, porque Jesus estava confortando os seus discípulos, estavam tristes, era despedida, e como é difícil uma despedida, né? E aqui Jesus ele está confortando os seus amigos, os seus discípulos. Jesus disse o seguinte: eu não chamo vocês mais de servos, mas amigos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas os amigos sabem de tudo, né? Então, João capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 16, que diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ainda por um pouco tempo, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Verso 20. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, não o outro: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e ele fará em nós morada. Bom, aqui está João 14, Jesus está tendo uma conversa com os discípulos, uma conversa muito franca, muito aberta, muito amiga. Jesus está abrindo o coração para eles e dizendo assim: amigos, olha, fiquem tranquilos, eu vou embora, eu vou para o meu Pai, vocês não ficarão sozinhos, não ficarão órfãos, eu vou enviar para vocês o poder que vai fazer abreviar o tempo para que a gente se encontre novamente. O poder do Espírito Santo. Então, quando Jesus fala em Atos 1:8 ali, olha, Atos 1:6, não compete a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas vocês vão receber o poder ao Espírito Santo descer sobre vocês, ou seja, o poder que abrevia o tempo é o poder do Espírito Santo. E é extraordinário quando a gente lê na palavra de Deus isso. Convido vocês a gente fazer mais uma oração agora. Vamos orar? Pai eterno, muito obrigado, Senhor, porque aqui nós temos um exército. Temos 19 pessoas conosco, que se forem cheias do Espírito Santo todos os dias, poderão ser uma grande bênção dentro de seus lares, nas suas igrejas, no trabalho, onde quer que vá, serão grandes bênçãos. Se o teu Espírito tomar posse da nossa vida, e se nós permitirmos, buscarmos essa comunhão, Senhor, eu tenho certeza que muitas pessoas que ainda não ouviram o Evangelho terão a oportunidade de ouvir. Usa a nossa vida para isso. Que essa série de estudos que estamos fazendo sirva para que a gente possa buscar uma conexão maior com o Espírito Santo. E é ao Espírito Santo que nós pedimos agora.
a sabedoria para entendermos esse importante tema, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom, minhas irmãs. É o seguinte, meus irmãos, vamos aqui dividir um pouquinho os textos bíblicos, né? Na tela aqui a Miriam está em primeiro lugar. Então, Miriam, você vai ficar aqui conosco, vai ficar com Atos, capítulo 2, verso 1 até o verso 4, tá bom? Para a gente fazer essa viagem aí pelo texto bíblico, nos principais versos que falam sobre o Espírito Santo. Atos 2, 1 até o 4. Aí, na sequência aqui, nós temos a Sandra. Atos 2:38, Sandra. 2:38, tá bom? Atos 2:38. Irmã Carolina, Tito 3, verso 4 até o verso 7. Tito 3, verso 4 até o verso 7, tá bom? Irmã Maria Pinhal, João 16, 8 a 13. É até o texto que a gente já leu, mas é bom repetir. João 16, 8 ao 13. Irmã, Atos 2:38. Atos 2:38, tá bom? Não, pastor, você enganou-se. Atos 2:38 sou eu. Agora seria Salmos 51, 13 a 12. Verdade, Sandra. Obrigado, Sandra. Obrigado. Então, irmã, Salmos 51, 10 ao 12. É isso aí. Salmos 51, 10 ao 12, tá bom, irmã? Aí a Flor Bela vai ler para a gente Ezequiel 36, 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27. Tá bom? A irmã Maria Ventrelha, Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Sara, 1 Coríntios 12, 7 e 11. O verso 7 e o verso 11. 1 Coríntios 12, verso 7 e o verso 11. Deixa eu ver quem mais está aqui na lista. Flávia, Gálatas 5, 22 e 23. Tá bom? Gálatas 5, 22 e 23. A Virgínia está na rua, né? Está só nos acompanhando, então nós vamos aqui para Aline Dias. Seria 1 Pedro 1, 11. Aline Dias. 1 Pedro 1, 11. Ricardo, não sei se o Ricardo está podendo falar, Ricardo? Ou está na estrada de novo? Veja aí, mas se puder... Ah, está na estrada, então tranquilo, Ricardo, tranquilo. Se cuida aí. Muito bom, vou pular aqui o Ricardo. Vamos lá, então, Elinda. Elinda leria Mateus 28, 18 ao 20. Ok? Elinda, Mateus 28, 18 ao 20. Irmã Maria Deodete, 1 Tessalonicenses 4, verso 3 até o verso 8. 1 Tessalonicenses 4, verso 3 até o verso 8. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá, então. Começando aqui com o primeiro verso, né, para a gente poder fazer essa viagem pela Bíblia, abrir a mente mesmo sobre esses principais versos aí. Jesus havia instruído os discípulos a esperar o derramamento do poder do Espírito Santo. Como é que foi que isso se cumpriu? Atos 2, 1 ao 4. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Muito bom, obrigado, Miriam. Então, olha que incrível, né? Ali, o Pentecostes e tudo, e o poder do Espírito Santo desceu sobre eles, inclusive eles começaram a falar em outras línguas. Pessoal, esse é um tema muito polêmico, essa questão das línguas aqui. A gente precisaria de um estudo só para falar disso. Mas eu vou dar aqui algumas ideias. Por que é polêmico? Porque a maioria do povo pentecostal, eles acreditam no dom de línguas, mas acreditam de uma maneira diferente do que a Bíblia ensina e diferente da maneira como nós, como adventistas, também interpretamos. Eles falam línguas estranhas, não são línguas estrangeiras, línguas estranhas, que nem quem fala entende e nem quem ouve entende e ninguém entende. Só que as línguas aqui do Pentecostes eram línguas conhecidas em alguma nação da terra. Haviam ali 16 nações e o Espírito Santo aproveitou a oportunidade para dar o poder dos discípulos falarem no idioma que eles não haviam aprendido ainda, mas eram línguas conhecidas. Então, quando alguém disser para você que você só é batizado com o Espírito Santo quando fala em línguas estranhas, primeiro, essa não é uma verdade bíblica. Na verdade, é um erro isso aí. É uma interpretação equivocada, tá bom? Não é uma verdade bíblica, porque o batismo com o Espírito Santo ocorre no momento em que você crê em Jesus Cristo. O Espírito Santo vai trabalhando no teu coração e aí você é levado à convicção de crer em Jesus. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, crê em Jesus, você é batizado com o Espírito Santo. E aí você busca diariamente esse batismo com o Espírito Santo, essa comunhão com o Espírito Santo e tudo. Quando a gente fala de batismo com o Espírito Santo, é você ter comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. Tá bom? E se Deus quiser que você use esse dom das línguas, se houver uma necessidade, Deus vai te usar. O pastor que me batizou, Sandra, lá na Amazônia, eu sou natural de um pedacinho da Amazônia, eu já falei para vocês, né? O pastor que me batizou, ele foi curado de leucemia no sul do Brasil e foi para o norte, lá na Amazônia, para evangelizar a minha região. E aí, o primeiro lugar que ele chegou foi numa tribo, dentro de uma floresta. Essa tribo não falava português e esse pastor, ele não conhecia, ele era do sul do Brasil, ele não conhecia as tribos indígenas do norte do Brasil, da Amazônia. E lá ele foi pregar o evangelho. Foi de barco, navegando ali para pregar o evangelho. E chegando lá, ele se deparou com essa tribo e ele percebeu que ele não sabia falar o idioma deles e que eles não falavam português. Mas ele disse assim, se Deus permitiu que eu chegasse até aqui, porque o barco dele ficou encalhado num banco de areia, porque tinha pouca água no rio. Então, ele já estava alguns dias com o barco encalhado, Miriam, e o que aconteceu? Ele fez uma oração, disse, Deus, se o Senhor tem um propósito que eu chegue naquela tribo para pregar, o Senhor precisa enviar chuva. Porque se não vier chuva, as águas não vão subir e o barco não vai sair do banco de areia que está encalhado. E ele já precisava de comida, precisava dessas coisas todas. Então ele orou, e logo depois que eles oraram, veio chuva. Chuva torrencial mesmo. Quando chove na Amazônia, é chuva muito forte. Depois de algumas horas, já havia água suficiente para que o barquinho pudesse sair do banco de areia e fosse navegar. Ele chega na tribo, e ele fala no seu próprio idioma, só que de alguma forma o Espírito Santo traduziu para aquela tribo entender na sua própria língua materna. Eles não sabiam português. E eles entenderam, e esse pastor, ele plantou uma igreja lá entre os indígenas, e a partir daí a obra adventista começou a crescer entre os indígenas da Amazônia. Então foi a primeira experiência dele no Acre, que é um pedacinho da Amazônia no Brasil ali. Depois daí, ele foi para a minha cidade. Ele saiu da mata, né, da floresta, e foi para a cidade. Foi onde ele começou a pregar também, e naquele primeiro ano de pregações na minha cidade, ele batizou cerca de 500 pessoas numa cidade de 18 mil habitantes. E eu estava lá, Miriam, entre os batizados, né? Foi bênção ali, foi uma grande colheita, foi um Pentecostes, eu diria. A igreja adventista saiu do zero, não tinha nenhum membro para ser a maior igreja evangélica da região. Então, foi uma bênção grande. Mas Deus usou o dom, deu a ele, de alguma forma, a capacidade de falar. Para ele estava falando português. Só que os índios estavam entendendo na própria língua materna. Então, é isso. Esse é o verdadeiro dom do Espírito Santo. Isso que é falado nas igrejas pentecostais por aí não tem nada a ver com o Espírito Santo e com a Bíblia.
Tá? É uma outra coisa. Então, vamos lá. O tema hoje ele é bem completo. Assim. Quais são os principais resultados do Pentecoste para a Igreja Apostólica? Atos 2:38. Quem ficou com essa parte? Eu. Diz assim a palavra: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Uau, obrigado. Então, aí está o resultado. Arrependei-vos, né? Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Receber o Espírito Santo na vida significa que todas as habilidades, né? A capacidade que Deus nos deu serão potencializadas para a obra do reino de Deus também, né? Então, arrependei-vos e sejam batizados. Esse foi o resultado do Pentecostes. Milhares de pessoas tomaram decisões ali ao lado de Jesus, ficaram impressionados. Agora, observem o seguinte, olha o que me chama a atenção. Os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Eles falavam na língua das nações ali presentes. As pessoas entendiam, mas sabe que havia um grupo de pessoas que dizia o seguinte, esses homens estão embriagados? Então, sabe o que eu aprendo com isso, irmã Carolina? Que sempre que a gente estiver fazendo a coisa certa para Deus, desenvolvendo a missão de Deus, fazendo o trabalho de Deus, por mais correto que você esteja fazendo o trabalho do Senhor, sempre aparecerão pessoas para criticar o seu trabalho. Isso é incrível, isso acontece sempre. No meio da igreja, muitas vezes se levantam pessoas para criticar o nosso trabalho, por mais que você esteja cheio do Espírito Santo. Então, os discípulos estavam cheios do Espírito, e ali havia críticos que diziam, esses homens estão embriagados, a essa hora do dia, falando essas coisas. Então, veja, para que é concedido o Espírito Santo? Existe um propósito quando Deus nos dá o Espírito Santo. Para quê? Tito 3, 4 até o 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele é renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Que texto poderoso esse. Obrigado, Carol. Obrigado mesmo. Olha, Tito, capítulo 3, verso 4 até o 7, é um texto realmente maravilhoso. Eu tenho ele aqui grifado na minha Bíblia. Quando, porém, se manifestou a benignidade do nosso Deus e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Olha que texto poderoso. O Espírito Santo nos lava, nos regenera. Ele potencializa nossas habilidades e dons. Ele nos dá novos propósitos. Ele nos purifica, nos perdoa. Ele é o Consolador, aquele que representa Deus nessa terra, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que moveu o coração de vocês a passarem aqui 19 temas aqui com a gente estudando a Bíblia. Vocês podiam já estar descansando, fazendo outra coisa, mas o Espírito Santo convenceu vocês de estarem aqui separando esse tempinho para estar. Então, é o Espírito Santo agindo em nosso coração, e louvado seja Deus, sabe por quê? Porque o nosso coração ainda é sensível à voz do Espírito Santo. Se a gente está parado aqui estudando a Bíblia, não é por causa da nossa vontade natural, é porque o Espírito Santo nos convenceu, dizendo, olha, Nilson, o melhor momento para a tua semana é estar ali, estudando a Bíblia com o pessoal lá de Londres, daquela região. Então, isso é bênção de Deus, é o Espírito Santo, nos lavando, né, nos regenerando. Agora, qual a obra que o Espírito Santo realiza no mundo? Não é? João, capítulo 16, verso 8 até o verso 13. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim.
e da justiça, porque vou para o Pai e não me virei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Excelente, irmã Maria. Excelente. Esse texto aqui é poderoso. A missão do Consolador. No capítulo 14, Jesus promete um Consolador, e no capítulo 16, Jesus explica qual é a missão do Consolador. E a missão dele, Jesus diz assim: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando ele vier, vai convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo. E diz mais: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Sabe, irmãos, eu agradeço muito a Deus, porque ele tem, dentre tantas as religiões da terra, Deus me guiou para uma religião, para uma igreja séria, que ensina a verdade à luz da palavra de Deus, ou toda a verdade. Não que as outras igrejas não sejam sérias, também são pessoas que buscam a verdade. E eu agradeço a Deus porque Deus me guiou para a igreja adventista que vê a verdade assim como um todo. E eu louvo a Deus por isso. Estou muito grato a Deus. E é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Ele que nos mostra o caminho, nos convence do pecado, nos convence que a gente precisa de Deus. O Espírito Santo é maravilhoso. Agora, qual é a obra do Espírito Santo na vida do cristão? O que ele faz na minha vida e na sua? Isso aqui é fantástico, esse texto. Salmo 51, verso 10 até o 12. É a oração de arrependimento do rei Davi, quando ele percebe que está totalmente equivocado no seu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Amém. Olha, irmã, esse texto que você leu, ele faz parte de uma das orações mais poderosas da Bíblia. É Davi admitindo o seu pecado, é Davi dizendo assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Uma vez eu fiz um trabalho na Faculdade de Teologia sobre esse verso. Eu peguei uma palavrinha só e fiz um trabalho lá de umas 15 páginas, mais ou menos, dessa palavra. A palavra é a palavra criar. Quando Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. A palavra usada no texto hebraico é o verbo bará, no hebraico. O que significa esse verbo bará? Esse verbo significa Deus criando algo do nada, de um lugar sem forma, vazio, em trevas totais, aí Deus vai e cria algo extraordinariamente belo. É isso que significa o verbo bará. É o mesmo verbo utilizado lá em Gênesis 1:1, quando a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o mesmo verbo é o verbo bará, utilizado na criação de um mundo que estava num caos. Deus cria verdadeira beleza. E Davi, usando o mesmo verbo, ele fala assim: o meu coração está igual ao planeta Terra antes da tua obra criativa. Está sem forma, está vazio, está em trevas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. É isso que Davi ora. E Deus percebe o seu arrependimento. Eu gosto demais desse salmo. Ezequiel 36, verso 26 e 27. O que o Espírito Santo faz em nós também? Dar-vos-ei com um coração novo, e porém dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito farei com que andais nos meus estatutos, guardais os meus juízos
e os observais. Uau, obrigado, Florbela, obrigado. Esse texto, dar-vos-ei um coração novo, vou colocar dentro de vocês um coração de carne, vou retirar o coração de pedra. Jesus é especialista em transformar corações de pedra, corações duros. Ele faz um transplante, ele tira, ele quebranta, ele muda a nossa vida. E quem faz isso é o Espírito Santo, ele vai nos dar um coração novo. Fantástico esse texto aí. Agora, Romanos 8, 26 e 27. Qual a obra do Espírito Santo em nós? E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexpressíveis, inexprimíveis. É aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Uau! Obrigado, irmã Maria. É o Espírito Santo que intercede pelos santos, com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que efetua no nosso coração querer e o realizar. O Espírito Santo, ele age no nosso coração. Olha que texto bíblico assim incrível esse, da obra do Espírito Santo na vida da gente. Ele está conosco em todos os momentos, não nos desampara. Não estamos sozinhos, ele representa Deus na terra. Não somos órfãos. 1 Coríntios 12, 7 e 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Muito bom, muito bom. Aí está falando sobre dons, sobre habilidades, né? O Espírito Santo é que distribui cada um conforme ele quer, os dons e as habilidades, não é? Alguns têm dons diferentes e é muito importante isso na igreja. Imagina uma igreja que todo mundo só cantasse, Flávia. Será que faria sentido? Só canta esse povo. Não tem dons diversificados. Mas, na verdade, Deus dá os dons. Tem um que prega, tem o outro lá que vai servir a comunidade, tem aquele que vai zelar da igreja, tem aquele que vai organizar a programação. Enfim, são dons variados. Tem gente que toca, tem gente que canta, tem gente que prepara uma comida deliciosa para abençoar alguém que está precisando, tem gente que faz o trabalho de assistência social. São vários dons, é o Espírito Santo que vai distribuindo essas habilidades e esses dons. Quando você trabalha na igreja ou para Deus, de acordo com a habilidade que o Espírito Santo te deu, você vai ser completamente feliz no ministério que Deus colocou em suas mãos. É ruim quando a gente está inserido em um ministério que não está de acordo com o nosso dom, com a nossa habilidade. Como pastor, já cometi vários erros junto com a liderança. Muitas vezes, numa comissão de nomeações, a gente nomear alguém para uma determinada função e a pessoa não quer aquela função. Ela não sente que tem o dom para aquela função, mas a comissão acaba dizendo, não, mas a gente precisa de alguém ali e não tem ninguém e tal. E a pessoa vai e ela, às vezes, consegue ficar 6 meses e entrega o cargo, porque não é a habilidade, não é o dom dela. Não é? O melhor, hoje eu desenvolvo na igreja que eu pastoreio aqui um ministério de acordo com os dons espirituais. É o ideal você descobrir qual é a maior habilidade, os dons dos irmãos, e inseri-los de acordo com a habilidade que eles possuem. Aí sim você vê uma igreja assim, muito mais intencional, uma igreja muito mais relevante, porque cada um está de acordo com a sua habilidade. Então vamos lá. Ó. Último verso aqui, aliás, chegando já no final, né? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Fantástico. Obrigado, Flávia. Contra essas coisas não há lei. Não existe lei que vai condenar você porque você é bondosa, porque você é amável, porque você... Qual é a lei que vai condenar a pessoa por ela desenvolver na sua vida o fruto do Espírito Santo? Né? Não tem. Por isso que a Bíblia diz, o fruto do Espírito é
amor, bondade, alegria, mansidão, domínio próprio, né? São o fruto do Espírito Santo. Obrigado, Flávio, por essa leitura importante aí que nos traz à mente, né, a lembrança de que se estamos... Gente, é muito fácil perceber se alguém está no Espírito, se alguém está cheio do Espírito Santo. É muito fácil. Essa pessoa, ela vai ser bondosa, vai ser amorosa, vai ser paciente, vai ser misericordiosa, não é? É fácil você perceber se alguém está cheio do fruto do Espírito. E nem sempre a gente está paciente, nem sempre a gente é bondoso, nem sempre a gente está tão conectado assim. E não tem problema. O mais importante é a gente ter essa consciência de que a gente precisa buscar mais de Deus para sermos cheios do Espírito. Agora, sobre o que o Espírito de Cristo testemunhou por meio dos profetas, né? 1 Pedro 1,11. Quem vai ler para nós? Indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao predizer os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Uau, fantástico, irmão Lino. Olha que interessante. O Espírito Santo, ele vai também concedendo, né? Mostrando a glória que está por vir. Ou seja, o Espírito Santo, ele testemunha por meio dos profetas também, iluminando a mente dos profetas, para que o profeta possa orientar a igreja sobre aquilo que está por vir. Eu terminei agora uma série aqui com a minha igreja sobre as profecias de Daniel. É uma série online mesmo, né, pelo Zoom, como essa nossa aqui. E vou começar domingo uma série sobre Apocalipse. Agora, é fantástico esse tema. Por quê? Porque esses temas nos mostram exatamente que o Espírito Santo se preocupou em deixar partes importantes do futuro reveladas, para nos dar segurança, né? Então, parabéns, eu soube que vocês estão com planos aí de estudar o Apocalipse, né, nesses horários que vocês já têm o costume de se reunir, né? Então, é muito bom estudar esses temas. Daniel e Apocalipse são os livros que a gente precisa estar sempre em mente, relembrando. Então, vamos lá. Estamos chegando no final aqui, ó. Qual é a principal razão para a existência da igreja e como o Espírito Santo se relaciona com tudo isso? Mateus 28, 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Obrigado, Elinda. Que texto bíblico maravilhoso. Eu gosto demais desse texto bíblico. Eis que eu estarei convosco até aos confins da terra, até o final dos tempos. Veja, receberei, a Bíblia diz assim, ó, ide, pregai o evangelho, façam discípulos de todas as nações, batizando, ensinando, a guardar todas as coisas. E eis que eu estarei com vocês. Então, Jesus faz uma promessa de que estaria conosco todos os dias, mas é uma promessa condicional. A gente precisa estar cumprindo a missão dele, de alguma forma, usando os dons que Deus nos deu, que o Espírito Santo nos colocou nas mãos. Então, isso aqui é maravilhoso. Enquanto estivermos usando os nossos dons, ajudando as pessoas de alguma forma, Jesus disse assim, eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, a vida do cristão deve ser uma vida ativa. Se você está conectado com o Espírito Santo, é impossível você não ter uma vida frutífera, uma vida que gere frutos. Peça para o Espírito Santo, e eu desafio você a fazer isso, se você não descobriu ainda, é claro, a descobrir a sua habilidade, o seu dom, a capacidade que o Espírito Santo te deu para você usar aí na missão. Ele vai te revelar, porque essa é uma oração que Deus sempre diz sim. Eu tenho um sermão que eu prego, eu falo sobre as 10 orações que Deus sempre vai dizer sim. E essa, Flávia, é uma delas. Você pedir que o Espírito Santo te revele qual é o seu dom, ou os seus dons, né, as habilidades que a gente tem, e ele vai revelar, não vai deixar a gente sem essa importante informação. Pessoal, antes de vocês fazerem as perguntas, eu vou só fazer um resumo rapidinho aqui, como sempre a gente faz, né, para podermos compreender um pouquinho melhor esse tema, tá bom? Vou fazer aqui o resumo.
como deve ser a nossa vida no Espírito Santo. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aqui. Então, ó, aqui é apenas um trechinho a mais. Olhem para a tela agora aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver certinho. Vou ampliar, tá bom? Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no teu coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Pessoal, por que eu separei esse conteúdo extra aqui para vocês? Porque existe também, inclusive no meio adventista, já surgindo, alguns movimentos, eu não sei aí para a Europa, aí para fora, mas no Brasil existe alguns movimentos negando a divindade do Espírito Santo. Aliás, eles dizem que o Espírito Santo nem existe e que não é Deus coisa nenhuma. Só que esse verso apresenta que é possível mentir ao Espírito Santo, ó, mentistes para o Espírito Santo. E as pessoas dizem assim, não, o Espírito Santo é só uma energia de Deus. Não, você não mente para uma energia, você mente para uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa e esse texto diz assim, ó, vocês não mentiram aos homens, vocês mentiram a Deus. Então, se por acaso você encontrar alguém dizendo que o Espírito Santo não é Deus, que o Espírito Santo é só uma energia, não esqueça de Atos 5, verso 3 e 4. Aqui diz que ele é uma pessoa e que ele é Deus. Tá bom? Vamos avançar um pouquinho mais. Eu fiz só um resuminho aqui para vocês. Ó. Aquele texto que a gente leu, ide, portanto, fazer discípulos, né, de todas as nações. A obra do Espírito Santo na vida da gente, o que é que ele faz? Ó, o Espírito Santo ensina, ele guia em toda a verdade, né? Aquilo que a gente leu lá em João 13, né? O Espírito Santo transforma a natureza humana. A pessoa que mentia não mente mais, quem falava palavrão não fala mais. Aquele que bebia não bebe mais. Aquele que batia na esposa não bate mais, né? O filho que era mal criado, não é mais, que desrespeitava os pais, não faz mais isso. Porque o Espírito Santo vai agindo na vida da gente. E ele transforma. Glorifica a Cristo também. E o Espírito Santo testemunha de Cristo. Irmãos, eu fui batizado com 15 anos de idade. Antes dos 15 anos de idade, eu era um garoto, um adolescente que brigava na rua, falava muito palavrão, xingava, desrespeitava. E é incrível como que o Espírito Santo vai mudando a vida da gente, de maneira que você mesmo nem percebe, as pessoas que estão ao seu redor vão percebendo a mudança. E isso é o maior testemunho que a gente pode dar em favor do cristianismo. É uma vida que pode desenvolver o fruto do Espírito Santo. E aqui estão os frutos, né? Amor, benignidade, paz, longanimidade, a Flávia leu, né? Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, alegria. Alegria é um fruto do Espírito Santo. Você conhece uma pessoa aí que é muito alegre, assim, uma pessoa sempre de bem com a vida? Essa pessoa é cheia do Espírito Santo, ela desenvolve esse fruto, né? O fruto da alegria. Isso é maravilhoso. Tá bom? Pessoal, alguma pergunta aí sobre o tema, sobre essa questão das línguas? Inclusive, no estudo que você recebeu aí, tem um estudo adicional falando só sobre a questão das línguas, né? As línguas estranhas e tal. Se vocês quiserem um estudo extra, tá na sequência. Falando sobre o verdadeiro e o falso dom de línguas, né? Então, é um tema que realmente vale a pena vocês darem uma estudadinha depois, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse tema de hoje? Pastor, eu queria que o pastor comentasse um pouquinho, daí, não sei também, às vezes é uma questão particular, né? A questão de orar para o Espírito Santo, porque a gente, né, normalmente a gente fala, querido Deus, né, amado Deus, então a gente ora para Deus em nome de Jesus. E daí parece que a nossa oração, eu não sei como que ela deve ser feita, porque assim, a gente sabe que ele está do nosso lado, a gente sente, e a gente, não é eu estou falando por mim, converso, eu peço, eu sinto, nos momentos mais difíceis da minha vida, assim, nos últimos 2 anos, eu senti realmente a ser tocada realmente, sabe? Assim, por 3 vezes já, de sentir a presença, porque eu estava clamando.
Então, quando eu vou, por exemplo, né, vou entregar, eu falo assim, que eu entrego agora na sala do trono, eu entro na sala, então eu tenho na minha frente, assim, eu tenho Deus, né, e do lado, né, Jesus, e do meu lado, o Espírito Santo. Então eu tenho essa forma de sentir, de viver. Tem alguma outra forma, outra maneira, ou algo que, eu não sei se a Ellen White traz isso, como a gente deve agir em relação à Trindade? Exatamente assim, Miriam. Olha, nós fomos, de alguma forma, ensinados no contexto de toda a vivência adventista, nós não fomos educados a conversar com o Espírito Santo, né? Vamos dizer assim, de maneira muito simples, muito direta. A gente sempre fala assim em orarmos a Deus, em nome de Jesus mesmo e tudo. Só que a Bíblia apresenta que o Espírito Santo é o representante de Deus na Terra. Como nós lemos, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele é o nosso amigo, ele é o consolador, tudo que a gente faz de bom é fruto do Espírito Santo. Então, eu creio que mesmo que não seja algo natural da gente, é muito importante a gente desenvolver essa conversa com o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Ellen White, ela tem muitos textos falando sobre isso, né? Eu poderia até separar e depois mandar no particular para vocês distribuírem no grupo aí. Mas um dos livros mais fantásticos que fala sobre o assunto é o livro Caminho a Cristo. O livro Caminho a Cristo, ele é maravilhoso. Se vocês pudessem ler esse livro, irmãos, assim, eu tenho um amigo que já leu esse livro 33 vezes. Ele diz, Nilson, meu alvo é ler esse livro pelo menos 90 vezes, o livro Caminho a Cristo. Eu já li, seguindo o exemplo desse meu amigo, eu já li umas 7 vezes esse livro Caminho a Cristo. E eu quero ler sempre. E tem a vida no Espírito, tem um capítulo do livro Caminho a Cristo que ele nos ensina a gente ter essa comunhão, sabe, Miriam, com o Espírito Santo, de maneira espontânea, né? Então, é conversar com ele mesmo, como a gente conversa com Deus, né, querido Deus, nosso Pai, é conversar com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero te contar um pouquinho como é que foi o meu dia. Nossa, você viu como é que foi difícil ali o meu dia, eu tive que me controlar, deu vontade de explodir para cima daquela pessoa que fez isso, isso e isso, mas obrigado porque o Senhor me controlou, porque o teu fruto é amor, é bondade, é paz e tal. E a gente vai conversando com o Espírito Santo, porque no dia a dia, Deus deixou o Espírito Santo para ser esse que vai estar perto, vai estar do lado. Inclusive, a palavra grega quando fala sobre o Espírito Santo, é a palavra parakletos, aquele que está do lado. O Espírito Santo é o paracletos de Deus, quem está do lado. Ou seja, podemos conversar com ele como a gente conversa com um amigo, bem aberto, bem tranquilos. Flávia. Então, eu queria perguntar uma coisa, já que a Miriam falou aí de oração e tal, então, num gancho aí, assim, quando eu faço as minhas orações e tal, então, às vezes eu fico assim com a dificuldade também de saber como eu sei que Deus é amigo, Jesus é amigo, Espírito Santo e tal, mas e o anjo da guarda? Porque ultimamente eu tenho assim orado muito e pedido a Trindade, né, especificamente, e eu também me sinto agradecida porque eu tenho um anjo e eu sei que ele está aqui, né? E aí eu fiquei assim pensando, até tenho que ler aquele livro, né, sobre os anjos e tal, mas eu queria assim, entender assim, quando eu peço para Deus para que o meu anjo esteja comigo, eu posso falar com o meu anjo assim, ou anjo e tal, qualquer coisa assim, ou orar, porque eu fiquei com muita dúvida sobre isso, porque ultimamente isso tem me incomodado muito e eu tenho sentido assim a necessidade de estar com o meu anjo mais, sabe, que às vezes eu penso que eu tenho abandonado ele, e ele não me abandona, mas eu sinto isso, então eu queria entender essa coisa da oração, intercedendo a Deus, pedindo a Deus a intercessão, para que o meu anjo continue comigo, entende? E eu não sei direito isso. Interessante, Flávia. A minha esposa, ela conversa com o anjo dela. Conversa. Ela deu até um nome para o anjo dela. Né? Eu tenho conversado com o meu anjo, assim, todo dia de noite, agradecendo, mas aí eu fico assim, gente, será que eu estou correta, estou certa, estou errada? Senhor, me perdoa se eu estiver errada. Porque a adoração é para Deus, eu tenho esse entendimento. Mas conversar com o meu anjo, e assim, eu conheço pessoas que têm experiências com os anjos, que conhece os anjos, tem muitas experiências, até eu li um pouco assim do livro dos anjos e tem muita coisa interessante. Mas aí eu fico assim, poxa vida, eu quero estar mais perto do meu anjo, porque eu sinto que eu abandonei o meu anjo, entende, pastor?
Entendi. O fato de você conversar com seu anjo não significa que você está orando ao teu anjo. O anjo, ele sabe, você tem que ter a noção do papel do anjo na vida da gente. O anjo é aquele que Deus enviou para cuidar da gente desde o ventre da nossa mãe, temos nosso anjo da guarda, a Bíblia deixa muito claro esse tema dos anjos, a ação deles, eles são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação. É fantástico o que Ellen White fala sobre o ministério dos anjos, vale muito a pena ler. Eles nos acompanham em nossas tristezas, em nossas alegrias, ele nos livra de perigos que a gente nem tem noção que estão acontecendo. Então, você conversar com o seu anjo não é a mesma coisa que orar ao Espírito Santo, ou a Jesus, ou a Deus, é diferente. Então, eu não vejo problema nenhum. Eu não tenho esse costume de conversar com o meu anjo, embora eu gosto muito de ler sobre o ministério dos anjos, eu já estudei muito, fui colportor para poder pagar os meus estudos na faculdade de teologia, e eu tenho certeza que meu anjo me acompanhava todos os dias no trabalho de colportagem, vendendo os livros. Tenho ouvido várias histórias, relatos, enfim. Mas, Flávia, eu não vejo nenhum problema quando você entende claramente qual é o papel do anjo. Você não está orando ao anjo, você não está pedindo perdão ao anjo, você não está pedindo para o anjo coisas que são atribuições apenas do Espírito Santo ou de Deus. Está conversando com ele, falando também do teu dia, pedindo, ó, meu anjo, a minha esposa deu até um nome, então ela chama o anjo dela pelo nome. Vamos comigo ali e tal, estou indo em tal tarefa, vou fazer uma prova e tal. Esteja comigo. Deus, me dá sabedoria. Espírito Santo, não faça eu esquecer. Enfim, dá para a gente conversar numa boa com o nosso anjo, sem atribuir ao anjo questões que são apenas de Deus, né? Sem adorar. Primeiro aqui, deixa eu ver, não vi quem levantou primeiro, mas vamos lá, Flor Bela e depois a Sandra. Pastor, eu queria saber sobre o Espírito Santo. Eu sempre soube que o Espírito Santo é o nosso Consolador, né? Eu queria saber o que ele faz mais do que isso. Ah, muito bom, Flor Bela. Deixa eu tirar aqui que está frio, mas já não está tão frio aqui. Flor Bela, então o Espírito Santo, ele tem, na verdade, ele tem muitas atribuições. O Espírito Santo faz muitas coisas na vida da gente. Eu diria o seguinte, tudo que acontece nessa terra de bom é fruto da ação do Espírito Santo. Todas as vezes que você comete um pecado, um erro, e você sente aquele peso no seu coração que você não deveria ter feito isso, é o Espírito Santo nos mostrando o caminho. Então, ele nos mostra que a gente precisa de Jesus. Ele é uma ponte que nos mostra Jesus. O Espírito Santo, ele me dá a capacidade de resistir à tentação. Quando eu oro, quando eu estou sendo tentado e vou cair, eu clamo a Deus. Então, o Espírito Santo tem várias atribuições. Ele nos dá força para resistir à tentação. Ele nos mostra o caminho errado que a gente está seguindo, ele nos mostra o caminho certo para seguir. O Espírito Santo me dá sabedoria nas decisões que eu tomo. O Espírito Santo me ajuda a ser um pai melhor, ajuda você a ser uma mãe melhor, um funcionário, uma funcionária melhor. O Espírito Santo ajuda a termos uma vida muito mais produtiva. Ou seja, se formos enumerar aqui, Flor Bela, o Espírito Santo ele atua em todas as áreas da vida da gente, em todos os aspectos, né? Por isso que é muito importante a gente desenvolver o hábito de orarmos ao Espírito Santo, da gente conversar com o Espírito Santo em oração também, porque Deus deixou ele nessa terra, Jesus deixou o Consolador, para exercer exatamente esse papel de estar ao nosso lado. Imagina, o Espírito Santo está sempre ao nosso lado, ele é o Paracletos, palavra grega, né? Estar ao lado de, só que ele é alguém que está do nosso lado, influencia em tudo na nossa vida, mas a gente nunca conversa com ele. Não é estranho? Não é errado você orar a Deus em nome de Jesus, não tem nenhum problema. Mas é importante inserir o Espírito Santo também nessa conversa. Muito bom. Sandra. Obrigada, pastor. Acho que o pastor quase já respondeu a minha pergunta, mas eu vou fazê-la na mesma. Em questão, quando a Miriam começou a falar da oração, eu comecei a tornar esse hábito, eu estou a orar, e no meio da minha oração, eu oro, digo, Espírito Santo, agora, por favor, hoje vem, converte o meu coração, ou vem-me consolar, ajuda-me, hoje eu tenho um desafio muito grande e eu estou a precisar de ti. E muitas vezes eu finalizo a minha oração diretamente ao Espírito Santo.
Não tem algum problema ou pode ser feito assim? Não tem nenhum problema não, Miriam. Agora a Bíblia nos orienta a gente orar em nome de Jesus, né? A gente conversa com o Espírito. Eu digo em nome que então, Jesus ama, mas no final da oração, depois de orar a Deus, e que há uma parte em que eu agora tenho estado a desenvolver, direcione especificamente ao Espírito Santo. E depois, então, eu finalizo em nome de Cristo Jesus, amém. Mas Amém. por norma agora adotei, mais ao final da minha oração, nas minhas orações privadas, eu oro assim especificamente, diretamente ao Espírito Santo, sempre finalizando em nome de Cristo Jesus. Isso não tem problema nenhum. Fantástico, é isso mesmo, não tem nenhum problema. Você ora em nome, pode ser também em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Algumas pessoas encerram a sua oração falando assim. Então, a forma, né, não tem nenhuma dificuldade, não. O importante é a gente estar em comunhão com o nosso Deus. Eu ensinei para vocês uma vez, ensinei não, na verdade, vocês já tinham visto isso em algum lugar, se eu não me engano, mas a gente estudou aqui sobre a oração do santuário. Eu não sei se foi aqui nessa classe ou foi num culto da igreja que vocês me chamaram. Agora eu fiquei confuso, mas a oração do santuário, ela nos ensina a gente a orar a Deus, orar ao Espírito Santo, né? Orar a Jesus. É muito completa aquela oração. Deixa eu ver quem mais. Miriam, levantou a mão? Sim, pastor, eu quero saber agora a questão de no fechamento da porta da graça, o Espírito Santo ele vai nos deixar? Qual é a relação? Porque eu já ouvi pregações que isso vai acontecer e já ouvi pregações também que não, então eu tenho dúvidas. Olha só, que pergunta profunda, viu, Miriam? Muito boa mesmo. Eu acredito assim, por tudo que eu já li e por tudo que eu já ouvi de mensagens, eu acredito que o Espírito Santo nunca vai nos abandonar enquanto estivermos nessa terra amaldiçoada pelo pecado. Nós não temos condições nenhuma de viver nessa terra sem a presença do Espírito Santo. Ellen White coloca o Espírito Santo como o poder refreador das paixões malignas que está no coração humano. Sem o Espírito Santo, a humanidade já teria se autodestruído. Então, perceba, a porta da graça se fecha e a gente usa a expressão, o Espírito Santo está sendo retirado da terra. Na verdade, eu não acredito que o Espírito Santo está saindo do planeta Terra e indo para o céu e nos deixando sozinhos aqui por um espaço de tempo curto ali entre o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus. Não. O Espírito Santo ele continua conosco, no entanto, ele está se retirando completamente, na verdade, do coração dos ímpios, porque os ímpios rejeitaram repetidamente a influência do Espírito Santo. De maneira que o Espírito Santo não consegue mais falar o coração deles. Ele fala e os ímpios não ouvem mais, não querem mais saber. Estão com o coração cauterizados. Da vida dos ímpios, completamente retirado do Espírito Santo. Então chega um momento que a porta da salvação se fechou. Deus diz assim, basta. O ímpio continue na prática da injustiça e o justo continue sendo justo. O Espírito Santo nunca vai nos abandonar nos momentos mais terríveis da história, que é quando fecha a porta da graça, vem os ímpios com todo o terror para cima da gente, e antes da volta de Jesus. O Espírito Santo continua conosco. Eu acredito assim por tudo que eu li e ouvi. Embora já tenha ouvido um ou outro pregador dizendo diferente, que o Espírito Santo realmente sai da terra e tal. Eu não acredito assim, não. Eu acredito que o Espírito Santo continua com os salvos ali até Jesus voltar, porque essa é a missão dele nessa terra, não nos deixar órfãos. Imagina, ele não nos deixa órfãos, mas aí fecha a porta da graça, quando a gente mais precisa dele, ele não está ali do lado. Ele vai estar sempre, até a volta de Jesus. Assim creio eu. Amém? A Líria. Amém. Amém. Boa noite, pastora. Boa noite a todos. Pastora, a minha dúvida é sobre a conversa com o anjo. A Igreja Católica tem uma oração, eu vou chamar de oração, que eles dizem, anjo da guarda, minha companhia, guardai minha alma de noite e de dia. Pode-se dizer isso? Uau, realmente aí é o seguinte, a linha é muito tênue, vamos dizer assim, uma coisa é você conversar com o seu anjo demonstrando que você tem consciência de que o seu anjo existe, ele cuida de você, você conversa com o seu anjo sobre as suas coisas, sobre o seu dia a dia. Mas aí, nesse caso que você mencionou, já é uma oração aos anjos.
É como se você atribuísse aos anjos um poder ou uma função que eles não têm. Os anjos, a gente não deve orar aos nossos anjos, ao anjo, vamos dizer assim. Realmente, quando a minha família é uma família católica, foi uma família católica, eu cresci num lar católico até os 15 anos. E eu aprendi uma oração desde criança. A oração era assim: Santo anjo pequenininho, me guarde sempre num bom caminho. E eu cresci desde criancinha fazendo essa oração, uma oração aparentemente bem inocente, bonita e tudo. E eu orava, quando eu tinha medo, eu orava essa oração e ficava tranquilo. Era a fé que eu tinha quando criança. Mas quando eu entendi que a nossa oração deve ser direcionada à divindade, ao Espírito Santo, a Deus, a Jesus, e que não tem problema conversar com o anjo, desde que isso não fique parecendo uma oração. Então, essa oração católica aos anjos, ela não é recomendada, porque é como se a Igreja Católica atribuísse aos anjos um poder que Deus não deu a eles, uma função que Deus não deu a eles. Elinda. Obrigada, pastor. A minha pergunta também é sobre oração, como a gente está falando um bocadinho da oração. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem que tem oração que não passa do teto e tem oração que vai até o trono da graça. E eu queria entender mais ou menos isso, como saberei que a minha oração foi até o trono e como não passou do teto. Boa pergunta. Já ouvi esse questionamento aí algumas vezes mesmo. A oração, eu acredito assim que ela não precisa passar do teto, porque aquele que ouve a oração, ele está do nosso lado. Ele está ao nosso lado, né? Então, a Bíblia diz assim, o Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É como se ele pegasse a nossa oração e levasse até Jesus. Então, o Espírito Santo está ao lado. A palavra grega, como eu falei para vocês, é parakletos, aquele que está ao lado de Miriam, aquele que está ao lado de Irma. O Espírito Santo é aquele que está ao lado da Elinda, do Nilson, da Flávia, enfim. Então, nesse caso, fica tranquila, todas as orações que nós fazemos, elas são ouvidas por Deus e todas as orações que nós fazemos são respondidas por Deus. Eu aprendi, Elinda, que quando nós oramos, Deus ouve todas as orações e Deus responde a todas as orações. E quando eu entendi isso, porque antes eu achava assim, não, Deus não responde, porque eu já estou orando faz tempo e eu não ouço resposta nenhuma de Deus. Estou pedindo sobre isso faz tempo, não ouvi nenhuma resposta. E a gente se questiona sobre isso, a gente fica incomodado, a gente ouve e parece que Deus fica em silêncio. Então, assim, Deus responde a todas as orações. E assim como eu respondo para os meus filhos aqui, são respostas diferentes, porque um tem 3 anos, a outra tem 10, o menino tem 13. Eu tenho a maneira de responder a eles. Mas eu respondo basicamente assim, ó, sim, não, espere um pouco, aquela coisa que a gente já sabe, né, sobre a oração. O meu não para o meu filho é uma bênção para ele, porque eu sei que aquilo não vai ser bom para ele. O meu sim vai ser bênção também, porque eu sei o que vai ser bom. E o meu espere um pouco vai ser bênção. Então, Deus, ele age da mesma maneira com a gente. Quando Deus diz não, acredite, é a maior bênção que ele poderia ter te dado. Então, é uma resposta também. É porque a gente não considera os nãos de Deus como respostas abençoadas para a vida da gente. Então, assim, Deus está do lado, a oração não precisa subir para o teto e nem para o céu, porque Deus já está ao nosso lado. Agora, o Caminho a Cristo tem uma expressão que eu gosto demais, que a oração não faz Deus baixar até nós. Literalmente, o livro Caminho a Cristo diz isso. Ó. A oração não faz Deus baixar até nós, mas eleva-nos a Ele. Então, todas as vezes que a gente ora, aquele ambiente da oração é como se fosse Deus, é como se Deus nos elevasse à presença dele, né? É como se a gente estivesse subindo à presença do Eterno. Então, não precisa a oração subir ao teto, porque a oração nos eleva à presença do Eterno. É ao Santo dos Santos, né? O véu foi rasgado e nós temos acesso direto ao coração, ao trono de Deus por meio da oração. Amém. Obrigada, pastor. Amém. Muito bem, vamos encerrar porque não é vigília, né? Mas se alguém tiver ainda alguma pergunta aí que gostaria de fazer antes da gente fechar aqui, esse é o momento. Muito bom. Então vamos fazer uma oração e depois a Miriam vai dar as orientações finais aí. Pai querido, muito obrigado, Senhor,
porque o Senhor nos ama, nos abençoa e não nos deixou órfãos. O Senhor nos enviou o Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor também nos ama, morreu na cruz para nos salvar, nos perdoa dos nossos pecados. E obrigado, Espírito Santo, porque todas as vezes que nós falhamos, que nós pecamos, o Senhor fala ao nosso coração e nos mostra o caminho certo a seguir. Obrigado porque o Senhor desperta em nossa vida os dons. Obrigado porque o Senhor coloca em nosso coração a paixão pela volta do Senhor Jesus, pela pregação do Evangelho, pelo teu reino. Então, Senhor, nós oramos agora, em nome do Senhor Jesus, pedindo a tua bênção sobre cada família que aqui nesse grupo nós representamos. Amém. Muito bem, pessoal. Deus abençoe vocês. Foi ótimo estarmos juntos hoje. Quinta-feira que vem, o tema será, assim, o tema mais maravilhoso de todos. Nós vamos falar sobre o reino dos céus. E eu desafio você a participar e convidar aí mais amigos, né, para a gente poder fazer o fechamento dessa série. Deus abençoe e um ótimo restante de semana aí. Pastor, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a cada uma de vocês. Eu vou dar alguns recadinhos, porque assim, como nós estamos disponibilizando as gravações dos estudos, a gente não vai ter aquele controle igual todo né, estudo eu faço aqui a listinha de presença, né, com quem esteve aqui, mas tem muitas pessoas que estão fazendo estudo pelo programa gravado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou enviar no WhatsApp de vocês, né, o certificado, e aí quem não terminou ainda tem tempo de terminar, mas, né, e quem terminou vai colocar seu nome lá e ter o certificado, tá, deste estudo bíblico Jesus Restaurador da Vida. E a partir da outra, né, semana, na quinta-feira, a gente volta a se reunir aqui, mas daí sem um estudo, volta para as reuniões normais do Projeto Restaura. E eu vou explicar um pouquinho, né, o que a gente faz. Normalmente a gente canta o hino, eu trago uma reflexão, né, alguma mensagem, algum texto, mas sempre falando da Bíblia. E depois eu abro para as mulheres estarem falando, ou dar testemunhos, ou fazer pedido, agradecimento. Então, é o momento que a gente tem para realmente deixar, né, na quinta-feira da reunião das mulheres, para essas mulheres falarem. Então, se vocês também tiver uma convidada e quiser, né, já que venha participar, já estão convidados também. Mas só avisando vocês sobre o certificado desse estudo bíblico, eu vou estar enviando no WhatsApp, porque a gente não tem como pôr no chat. Então, mas eu tenho o contato de todas vocês. Aí vamos supor, olha, eu vou tentar mandar antes do nosso encontro. E aí aquela que não receber, né, eu vou falar, olha, não recebi, aconteceu alguma coisa, aí eu entro em contato, né, pelo chat, vocês me deixam o telefone, alguma coisa assim. Tá, mas por hoje é só. Obrigada a todas, fiquem todas com Deus e até quinta-feira. Rosa Bravo.